Saudar mais uma vez a igreja na graça e a paz de Jesus Cristo, amém. Queria dizer a você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A minha esperança, expectativa e oração é que você encontre neste lugar, encontre Jesus, que Ele possa transformar, que Ele possa fazer algo e uma obra especial no seu coração. A minha oração é que todos nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos, mais transformados, mais parecidos com Cristo, menos de nós, como nós cantamos aquele louvor, né? Menos de mim e mais de ti. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Esse ano nós teremos uma grande decisão a ser feita no mês de outubro. Uma decisão que nós vamos conviver com ela pelo menos pelos próximos 4 anos. São as eleições. E nós precisamos pedir muita sabedoria e orientação para Deus. No mês de outubro eu vou trazer 1 ou 2 palavras relativos a esse assunto, mas por hoje, sem entrar nesse assunto especificamente, mas só tocando sobre ele, como é difícil escolher candidato, né? Como é difícil escolher alguém para votar, não é verdade, queridos? É difícil porque se tem uma marca, infelizmente, da nossa política hoje, é a marca da corrupção e da mentira. É difícil discernir, ainda que nós busquemos um candidato com um passado limpo, quem me garante que o sistema não vai corrompê-lo? É difícil nós acreditarmos, mesmo que nós busquemos o diferente. Parece que às vezes nós nos vemos numa nação em que o povo... Eu tenho conversado com muitas pessoas, irmãos, sobre esse assunto. E muitas delas, assim, a grande maioria delas, fala, pastor, eu não sei nem quem eu vou... Eu não consigo nem pensar nisso, pastor, porque é um pior que o outro. E infelizmente, querido, ainda que existam poucos trigos no meio do joio, ainda assim é muito difícil para nós. Por isso que a Bíblia nos pede para a gente orar, para a gente considerar. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas o fato hoje que eu quero destacar é difícil acreditar, porque os caras mentem muito. Muito. Há 10 anos atrás, quando eu tinha um computador, e eu precisava vender esse computador. E eu coloquei nos classificados do jornal para vender esse computador. E eu pedi R$500 eu pedi no computador. E veio, na época eu trabalhava no seminário bíblico, e veio até o seminário, ali a secretaria, uma pessoa interessada no meu computador. Ele era um senhor de meia idade, um jovem de 54, 55 anos, de cabelos grisalhos. E ele chegou até lá de óculos, bem trajado, desceu um carro bom até, e de repente ele entrou ali, e ele falou, olha, eu estou interessado no seu computador, você está vendendo, quem é Daniel e tal, olha, quanto você está pedindo? Eu falei, estou pedindo R$500. Ele falou, o que é? Eu falei as configurações para ele. Ele falou, o que é aqui? Aqui é um seminário, uma igreja? Não, aqui é o seminário. Ah, que legal, olha... Eu já fiz parte de uma igreja, frequentei uma igreja em tal lugar e tal. Irmãos, eu quase chorei com ele ali, sabe? Uma história assim que me convenceu. De repente ele falou, eu quero comprar o seu computador, você pode fazer por 450? Aí eu falei, tá bom, eu faço por R$450. E ele deixou um cheque comigo, irmãos. E eu não preciso nem dizer para você, né? O que aconteceu. Eu peguei aquele cheque do Bradesco, que não tinha fundo, na verdade era um cheque de um estelionatário. Eu peguei aquele cheque, eu fui até o Bradesco, e eu conversei com o gerente saiu e veio e me apresentou um bolo de cheque, do mesmo homem, do mesmo estelionatário.
E eu achei que eu tinha perdido alguma coisa, mas havia uma mulher próxima a mim chorando que ela tinha vendido um carro de 22, 23 mil reais para aquele homem. Aliás, eu acho que o carro que ele foi no seminário era esse carro dela. Difícil acreditar, né, irmãos? O cara me convenceu com aquelas mentiras dele. Tem muito cara feio, eu sou um deles, mas que é casado com mulher bonita. Mas conta uma história, né, irmãos? Esses dias a Daça falou assim, olha, tem um menino lá que eu dou aula, não vou falar onde. Ele falou, mas aquele menino é bom de mentira, viu? E as mulheres gostam de ouvir uma mentira, né? Às vezes. No Brasil, aliás, no mundo de um modo geral, o ser humano é tão apegado à mentira que ele até criou um dia para ela, o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. É difícil, irmãos, quando um mendigo passa na sua casa, não é verdade? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Pastor Fernando e pastor Tiago conseguem não viver talvez tanto isso pelo fato de morar no apartamento. Mas a minha casa, irmãos, o pessoal sabe que é pastor, sabe que é família pastoral, ali tudo perto de casa. Mas olha, por dia pelo menos uns 4 ou 5. E é difícil discernir quem que está contando a verdade, quem que está contando a mentira. Tem um rapaz lá que ele já nasceu em umas 5 cidades diferentes. Ele veio de Três Lagoas, ele veio de Andradina, ele veio de... Cada vez que ele passa na frente da minha casa é uma cidade diferente que ele veio. E ele sempre pede dinheiro, e eu falo, não tem dinheiro, então me dá um pacote de alguma coisa. Porque o pacote de alguma coisa eles trocam por droga também. Um pacote de farinha, um pacote de arroz, um pacote de sal, um pacote de... uma lata de óleo, qualquer coisa eles trocam. Então em casa eu tenho já uma decisão. Nós não entregamos dinheiro e nem pacote de nada. A não ser, irmãos, que for assim uma coisa muito do Espírito mesmo, assim, sabe? E igual esses dias, né? Tem que ser muito de Deus. Tem que ser tipo assim, num dia 30, tem que estar chovendo e tem que ser às 3 horas da tarde, porque senão não é de Deus. É mais ou menos assim. A gente não entrega dinheiro, mas eu ajudo com comida. Isso a gente nunca vai negar. Remédio, às vezes, se a pessoa estiver precisando também. Aqui na igreja vem muitos pedir durante a semana. Geralmente eu pego um pão, eu estou com muita fome, o senhor pode? Posso. Eu vou lá, eu passo, eu coloco. Eu já contei para vocês, né? Teve uma vez que eu coloquei, fiz um lanchinho, passei lá, tinha um requeijão, sabe? Passei um requeijão, peguei um copo de Coca-Cola, levei lá pro rapaz. A hora que eu entreguei na mão dele, ele olhou para mim e falou assim, mas você é pão duro, hein, rapaz? Não tem nenhum queijo de presunto aí, não? É difícil, queridos, porque nós vivemos num mundo marcado pela mentira. Por outro lado, essa palavra nos revela um Deus de verdade e não de mentira. A própria Trindade, revelada nas Escrituras, ela é caracterizada e marcada pela verdade. Um dos atributos da Trindade é a verdade. O Deus Pai, por exemplo, revelado em Tito capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A ênfase que eu quero que você entenda aqui é o Deus que não pode mentir. O Deus Filho é a verdade. João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade, e não uma verdade.
Essa expressão em verdade te digo, que Jesus usa tanto ao longo do seu ministério, só no livro de João, no Evangelho de João, ela aparece 25 vezes, porque Jesus não tratava com a mentira. O Espírito Santo, enviado pelo Pai, quando Jesus vai ao céu, que habita em mim e em você, ele é classificado por Jesus como o Espírito da verdade, que ensina e guia a toda verdade. A própria palavra do Senhor, em João 17,17, é descrita como a palavra que é a verdade. Diga comigo, a Trindade é a verdade. A palavra é a verdade. Se por um lado a verdade está relacionada a Deus, por outro, a mentira sempre está associada a Satanás. É por isso que João capítulo 8, versículo 44 nos declara o seguinte: Satanás não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos todos ler esse versículo sem medo agora e sem dó, vamos lá? Satanás não repete comigo, Satanás é pai da mentira. E eu não quero ser o seu filho. Meus irmãos, se a Bíblia fala de um Deus que valoriza a verdade, que oferece a verdade, que trabalha com a verdade, que encoraja o seu povo a viver na verdade, por outro lado, ela também mostra que Satanás é o pai e é o agente principal da mentira, que conduz, que influencia e que deseja que os filhos de Deus tenham prazer naquilo que lhe é próprio, a mentira. De tal forma, querido, que se por um lado Deus se entristece, Satanás fica feliz quando os filhos de Deus têm prazer na mentira, por outro lado, Deus se alegra e Satanás se enfurece quando os filhos de Deus têm prazer na verdade. Hoje, infelizmente, muitos cristãos estão vivendo uma vida baseada em mentiras. Infelizmente, são mentirinhas que para Deus é uma mentira normal. São meias verdades que é uma mentira completa. São mentiras justificáveis. São enganos e desonestidades que não fazem mal a ninguém. Irmãos, há cristãos hoje, graças a Deus essa igreja não tem nenhum, que mentem tanto, que com o tempo acreditam na sua mentira e a têm como verdade, por incrível que pareça. Por isso hoje eu quero falar sobre o perigo da mentira e o poder da verdade. Repete comigo, a mentira é perigosa, mas a verdade é poderosa. Atos capítulo 4, a nossa mensagem se divide em duas partes. A primeira delas é o poder da mentira, o perigo da mentira. Nós vamos ler o livro de Atos. Atos conta o início da igreja.
a partir do versículo 32, nós vamos até o versículo 11 do capítulo 5. Então é um texto um pouco longo, mas preste atenção na história. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então essa era a história, pausa por aqui. Essa era a história na igreja primitiva. Se você ler Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, você vai perceber a mesma história. A igreja ia crescendo, de 120 para 3.000, para 5.000, a igreja estava grande. A igreja que não tinha um templo, mas se reunia nas casas e no pátio, ou nas escadarias do templo. Essa igreja, ela tinha uma característica. As pessoas que se convertiam tinham uma expectativa da vinda iminente de Cristo tão grande, que elas depositavam, elas vendiam as suas propriedades, elas tinham coisas, elas vendiam, e elas traziam até os apóstolos. E os apóstolos, por contrapartida, distribuíam os recursos, seja ele em espécie ou em dinheiro, material mesmo de necessidade, com aquelas pessoas, de tal forma que o próprio texto nos diz de que não haviam necessitados na igreja, porque todos eles eram supridos por isso. Mas preste atenção em dois casos agora, a partir do versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Esse é o mesmo Barnabé, consolador, encorajador. Esse é o mesmo Barnabé que acompanha o apóstolo Paulo e que vai fazer parte do trabalho do apóstolo na fundação e tudo mais. Que significava cooperador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O relato normal de quem agiu de forma verdadeira, com base na verdade, e agradou ao Senhor. Agora nós vamos iniciar uma outra história. Preste atenção. Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? Isso é uma pergunta retórica. Sim, ela pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Sim. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços, os jovens, os servos ali, vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Irmãos, Pedro estava torcendo para ela dar a resposta certa. Pedro estava torcendo para que não acontecesse com ela o que aconteceu com o seu marido. Pedro lhe disse, respondeu ela: sim, foi esse o mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante,
ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Mas nós temos uma história trágica aqui. Se por um lado Barnabé fez o correto, o que nós vemos agora é Ananias e Safira tentando de alguma forma enganar o Senhor. Ananias e Safira tinham uma propriedade. É muito provável, queridos, que Ananias e Safira tivessem uma boa reputação diante da igreja. Alguns, inclusive, consideram que Ananias e Safira tenham sido talvez até líderes na igreja primitiva, exercido alguma liderança. Quem sabe Ananias e Safira eram um casal, ele e sua esposa eram pessoas de confiança dos apóstolos. Mas Ananias e Safira tinham uma propriedade, e eu não sei por qual motivação, irmãos. E eu não sei se eles queriam impressionar os apóstolos, eu não sei se eles queriam manter a sua reputação diante da igreja, eu não sei se eles queriam comprar, fazer uma troca com Deus, tipo, Deus, eu estou te dando um pouco, o Senhor me dá o restante, por favor, porque eu mereço. Eu não sei o que eles queriam fazer. Mas o fato é que eles venderam a sua propriedade por X e deram talvez um percentual menor do valor, talvez, eu vou julgar, deram 60% do valor e guardaram para si 40%, talvez. Eu não sei se esse foi o percentual, estou só para nós entendermos melhor. Mas eles deram esses 60% como se fosse os 100% para os apóstolos. Como se aquele valor, de fato, tivesse sido o valor da venda do terreno. E o problema aqui, irmãos, não está na espécie, não está no valor. O problema da história está na tentativa de Ananias e Safira de enganar os apóstolos e a igreja, de talvez garantir futuramente uma contrapartida da igreja ajudando a eles, talvez quando eles tivessem algum tipo de necessidade. O problema está na tentativa de se parecer alguma coisa diante dos homens através da mentira e não levar em consideração aquele que sonda os corações e conhece a verdade. Queridos, eu já quero dizer para você que essa mensagem hoje exige uma postura nossa no final do culto. Não através de um apelo, mas através do apelo que o Espírito Santo vai fazer ao seu coração. Nós precisamos sair daqui hoje à noite tomando uma postura e uma decisão nas nossas vidas. Quando eu olho para esse texto, eu percebo os perigos da mentira. E o primeiro perigo da mentira é o perigo ou que a mentira escraviza aquele que a pratica. Irmãos, a mentira escraviza aquele que tem prazer nela. Talvez Ananias e Safira já tinham essa prática nos seus negócios. Quem sabe o lar de Ananias e Safira era um lar de mentira. Talvez Ananias e Safira já tinham algum tipo de prática constante de prazer em pequenas mentiras, em meias verdades. Quem sabe eles já tinham feito isso tantas vezes com pessoas, com homens, com outras pessoas, e não viam problema nenhum em fazer agora também com as coisas relativas à igreja. O fato é
que quando nós temos prazer na mentira, com o passar do tempo, nós nos tornamos escravos dela. Há pessoas que vivem uma vida de mentira, que têm que sempre inventar uma outra mentira, para tentar explicar a mentira anterior. Irmãos, há pessoas que lidam tanto, há hoje cristãos que lidam de forma tão natural com a mentira, que se tornaram escravos das suas próprias mentiras. O segundo grande perigo é que a mentira ela revela um coração perverso, contaminado, sujo, maculado. Perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? A mentira, queridos, a mentira, a prática, o prazer na mentira, revela que o nosso coração não está cheio de Deus, mas está sob influência de Satanás. Pastor, Ananias e Safira eram salvos? Eu não posso questionar a sua salvação. Mas o que eu posso dizer é que se fossem salvos de fato, estavam sob grande influência de Satanás. Quando nós mentimos, a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós contamos pequenas mentiras, quando nós vivemos um círculo de mentiras, quando nós ensinamos os nossos filhos de que pequenas mentiras não tem problema nenhum, quando nós mentimos para nossa esposa ou para o nosso mulheres, para o seu marido, quando nós tratamos de forma tão natural com a mentira em nossos negócios, esse hábito demonstra que o nosso coração está cheio da influência de Satanás. Isso é sério, queridos. Terceiro grande perigo é que a mentira engana o homem, não a Deus. Eu quero que você fale esse ponto comigo. Vamos todos juntos? A mentira engana o homem, não a Deus. A ponto de você mentir ao Espírito Santo. Davi diz nos Salmos: para onde fugirei da tua face? Se vou aos altos montes, tu estás. Se vou ao mais profundo dos oceanos, dos mares, tu estarás também. Ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já contempla o meu coração. Para onde fugirei da tua face? O Senhor sonda a minha vida e sabe muito mais do que o que eu aparento ser ou do que as minhas palavras dizem. O Senhor sabe o que está no meu coração. O Senhor é aquele que diz a Samuel na escolha do próprio Davi: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não há como ludibriar a Deus com pequenas mentiras. Nós podemos enganar o pastor, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu filho, você pode enganar seus pais, você pode enganar o seu cliente, você pode enganar o seu sócio, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar o seu funcionário, você pode enganar o seu vizinho, você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Deus. O quarto grande perigo, queridos, é que a mentira, ela também revela e expressa a nossa incredulidade. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela sua propriedade. Por que Ananias e Safira não entregaram todo o valor? Aliás,
Se a intenção deles era ficar com parte do dinheiro, por que eles não retiveram todo o dinheiro? Perceba que isso é o que Pedro fala. Pedro fala: você não vendeu o terreno? Vendi. O dinheiro não estava com você? Não pertencia a você? Por que você não ficou com ele? Era melhor você ter ficado com ele do que você trazer uma parte, dizer que é o total e tentar enganar Deus. Por isso que o problema aqui não é o dinheiro. E depois, para complicar a situação, quando a sua esposa Safira chega, qual é a pergunta que Pedro faz a ela? Você vendeu o terreno por esse valor que vocês declararam? Opa, chegamos a uma palavra difícil aqui, né, queridos? Vocês venderam esse terreno pelo valor que vocês declararam? Eu acho que eu não preciso nem me aprofundar nesse assunto, né? Foi esse valor que vocês venderam? Foi esse valor. O que Pedro está fazendo, o que Deus estava fazendo através de Pedro para Safira, dando uma oportunidade a ela de falar a verdade. Mas ela insistiu na sua mentira. Queridos, o que mostra é que o coração de Ananias e Safira estavam incrédulos. Eles confiavam na provisão e não no provedor. Eles confiavam no seu dinheiro e não em Deus. Eles confiavam em homens e queriam agradar a homens e não a Deus. É exatamente por isso que eles retiveram uma parte. Afinal de contas, eu preciso fazer meu pé de meia. Vai que não há problema nenhum em fazer isso. Mas se você entregou 60%, Ananias e Safira, por que vocês não declararam 60%? Isso aqui é um pouco, ou isso aqui é uma parte do que nós vendemos. Nós não vamos entregar tudo agora, mas nós estamos entregando essa parte. Não haveria problema nenhum, porque eles estariam falando a verdade. Quinto lugar, queridos, é que a mentira, ela ofende primeiramente e acima de tudo a Deus. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. É a mesma ideia de José, mas ao contrário. Quando tentado pela esposa de Potifar, ele diz: como pecaria eu contra Deus? Aqui, o que nós vamos entender, querido, é que a nossa mentira, pequena, grande, para irmão ou para incrédulo, a nossa mentira, ela ofende primeiramente a Deus. Você sabe o que é uma ofensa? Um xingamento é uma ofensa. Uma blasfêmia é uma ofensa. Uma fofoca pode se tornar uma ofensa. Quando nós mentimos para as pessoas, em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, apesar do Senhor ter me salvado, é melhor eu agir como filho do pai da mentira. Isso é tão forte, queridos. Por isso que eu estou falando para vocês que essa é uma mensagem que nós precisamos tomar uma decisão no final dela. Em sexto e último lugar, a respeito dos perigos da mentira, é que a mentira, ela atrai a disciplina de Deus. Vamos todos falar juntos? Repete comigo, vamos lá? A mentira atrai a disciplina de Deus. Novamente, a mentira atrai a disciplina de Deus. Irmão, se tem um imã que atrai a disciplina do Senhor, essa é a mentira. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Ouvindo isso, Ananias caiu morto.
Se Ananias e Safira eram filhos de Deus, que eu acredito que sim, então isso foi um ato de disciplina de Deus, para servir de exemplo para toda a igreja. Hebreus capítulo 12 nos diz que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Quem Ele não disciplina não é filho, mas os filhos Ele disciplina. Agora, queridos, por que você vai atrair a disciplina de Deus através da mentira, se você pode atrair as bênçãos de Deus através da verdade? A Bíblia conta a história de Davi. Davi estava na sacada do seu palácio. Davi observou a Batseba. Batseba tinha um marido chamado Urias. Urias era soldado de Davi. Urias estava na batalha onde Davi deveria estar. Mas Davi achou aquela mulher bonita. Davi a tomou. Davi adulterou com ela. Davi era o rei. Davi tinha poder. Davi encontrou um jeito de Urias morrer na batalha. Inclusive, quando Urias retorna à batalha, ele leva uma carta a Joabe, e sem saber ele estava levando a sua sentença de morte, porque era a ordem de Davi que colocasse Urias na frente da batalha, porque Davi queria que Urias morresse, porque Batseba estava grávida. Porque havia um pecado. 2 anos se passaram, queridos. Urias morreu. Davi tomou a Batseba como sua esposa e ainda saiu bem diante de todo mundo que não sabia da situação. Mas a Bíblia vai dizer, em Samuel capítulo 11, mas Deus não se agradou disso. Eis que bate a porta na casa de Davi um profeta chamado Natã. Hoje nós temos muitos Natãs aqui na igreja. Estávamos fazendo as contas esses dias, tinha pelo menos 3 ou 4. E o profeta confronta Davi, Davi se arrepende, escreve o Salmo 51, etc. Você conhece um pouco da história. Mas sabe o que Deus, apesar de perdoar a Davi, limpar e purificar o seu pecado, você sabe o que Deus não retira de Davi? As consequências. Porque as consequências eram uma forma de Deus disciplinar a Davi e demonstrar a todos que Ele não tolera a mentira. Os filhos de Davi, Absalão prepara uma tocaia e mata Aminon. Aminon era aquele que estuprara a sua meia-irmã Tamar, irmã de mesmo pai e mãe de Absalão. Um dos filhos de Davi tenta tomar o seu reinado. O filho de Davi com Batseba, que tinha no máximo 2 anos de idade, morre, mesmo Davi implorando e clamando por sua vida. Irmãos, a mentira é séria. Deus não brinca. Tem muito crente hoje patinando, correndo como se estivesse numa esteira. Tem muito cristão hoje que não para em relacionamento. Tem muito cristão prejudicando a sua casa, a sua família, a sua esposa. Tem muita esposa prejudicando o seu marido. Tem muito filho prejudicando os seus pais. Tem muito cristão atraindo maldição para dentro da sua casa por causa de uma vida de mentira. Queridos, eu não estou aqui para acusar você, porque eu também já vivi essa vida de mentira antes do Senhor transformar a minha vida, e mesmo o Senhor tendo transformado a minha vida, durante anos eu ainda vivi com pequenas mentiras. Mas Deus trata a sério. Portanto, a mentira, ela escraviza. Repete comigo, escraviza. A mentira, ela traz maldição. Diga, maldição. A mentira, ela engana. Repete, engano. E a mentira, ela
traz a morte. Diga morte. No livro de Efésios, capítulo 4, Paulo está escrevendo a cristãos que haviam sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas que precisavam viver uma transformação na sua vida. Por isso Paulo fala sobre 3 necessidades no capítulo 4, não precisa abrir, depois você pode ler. Primeiro ele fala sobre a necessidade de se despir do velho homem, que se corrompe com as suas práticas de pecado do passado. Depois ele fala sobre a necessidade de se revestir do novo homem. Esse novo homem é revestido, e ele aponta a terceira necessidade, que é pelo renovar do pensamento, da mente, do entendimento das coisas espirituais. Queridos, esse é o momento agora. Nós vimos o perigo da mentira, mas uma vez que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, esse é o momento que nós precisamos entender a necessidade e importância de nos despir do velho homem da prática de mentira, nos revestir do novo homem que se renova à imagem de Cristo Jesus e pelo conhecimento de Cristo Jesus. Por isso Paulo diz, logo a seguir, no versículo 25 do capítulo 4, portanto, cristãos, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nessa segunda parte, eu quero, já caminhando para o final, falar sobre o poder da verdade. Se por um lado a mentira, ela escraviza, se por um lado a mentira ela é perigosa, por outro lado a verdade é poderosa, querido. É poderosa. O Evangelho de João, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, por favor. O Evangelho de João, soprado pelo Espírito Santo de Deus, escrito por João, é dentro de um contexto de uma heresia que estava crescendo da metade para o final do primeiro século. Essa heresia era o gnosticismo. Ela dava os seus primeiros passos, ela vai tomar forma no meio do segundo século e etc. Mas o gnosticismo era uma heresia, uma seita, se posso assim dizer, que era marcada por mentiras. A mentira do gnosticismo estava em evidência nesse momento. E uma dessas mentiras era que Jesus Cristo não era Deus. Porque se o espírito é bom e a matéria é ruim, então se Deus é espírito e se encarnou como ser humano, isso não pode acontecer, porque a encarnação faria de Jesus uma pessoa ruim. Para combater essas mentiras e outras, João escreve o Evangelho de João. E uma das ênfases dada do início ao fim é a palavra verdade. A verdade, a verdade, a verdade. 25 vezes ele declara que Jesus Cristo diz só no Evangelho de João: em verdade vos digo. Capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Repete comigo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, eu e você nascemos escravos de uma mentira.
A mentira é de que nós não precisamos de Jesus para nada, de que nós podemos alcançar a nossa salvação pelos nossos próprios méritos. Nós nascemos escravos de várias mentiras. Satanás, como pai da mentira, nos escravizou e nos escraviza, se você permitir, durante muito tempo. Mas um dia, o Senhor Deus nos libertou através da sua palavra, que é a verdade. Um dia, Jesus Cristo nos libertou através da sua vida, da sua mensagem, do seu evangelho, que não trata de uma mentira, mas que declara uma verdade. Jesus está dizendo aos judeus que haviam crido nele, que eles poderiam ser verdadeiramente discípulos do Senhor se eles guardassem, seguissem, permanecessem na palavra. Nesse contexto, a palavra de Deus é declarada como a verdade. Porque é através das palavras de Jesus que os discípulos desenvolveriam o seu discipulado e se tornariam verdadeiros discípulos de Jesus. É através da palavra que eles seriam libertos de toda mentira, pela verdade da palavra. E eu digo para vocês aqui, querido, que se por um lado a mentira escraviza, por outro, a verdade liberta. Repete comigo: a verdade liberta. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Um dia, através do evangelho, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais, e toda mentira que nos escravizava de Satanás caiu por terra, quando trouxe à luz a mim e a você a verdade do evangelho de Cristo Jesus, e nós fomos libertos pela verdade do Senhor. Glória ao seu nome. Aleluia, queridos. É a partir disso que nós precisamos entender que a verdade liberta. Talvez, querido, você tenha o Espírito Santo não nos acusa, ele nos convence. Por outro lado, Satanás, quando erramos, nos acusa. Então eu não quero que você sinta nenhuma acusação agora. Eu quero que somente que você seja sensível ao Espírito Santo. Talvez você pode estar vivendo numa rede de mentiras. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo quer te libertar disso em nome de Jesus. Porque enquanto você viver nessa mentira, você será escravo dela. Conheça a verdade, e pela verdade seja liberto de toda mentira em nome de Jesus. Segundo lugar, queridos, é que a verdade ela revela. Jesus vai dizer: eu sou o caminho e a verdade. Aqui, ele é a verdade que profere a verdade. Mas em João 14,6 ele está dizendo que ele mesmo é a verdade. Irmãos, Confúcio disse: eu não encontrei a verdade. Buda disse: eu estou procurando a verdade. Maomé disse: o que é a verdade? Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Nós encontramos a verdade, amém, queridos? Nós encontramos a verdade, é Jesus Cristo. Agora, quando nós vivemos na verdade e em verdade, e falamos verdade, e lidamos e temos prazer na verdade, nós estamos nos identificando com aquele que é a verdade. Por isso, a verdade ela revela Jesus, e através da verdade nós revelamos a Cristo para outras pessoas. Terceiro, a verdade é tão poderosa porque a verdade ela também santifica. Se a palavra é a verdade, Jesus vai dizer: então é pela palavra que vocês serão santificados. Perceba João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo?
Ele está orando, ele está clamando pelos seus discípulos. Pai, santifica-os, separa-os do mundo, separa-os do pecado, reserva-os para Ti, santifica-os através da Sua palavra. Pai, a Sua palavra é a verdade. Quando eles entenderem isso, eles serão santificados através da palavra. Por isso Jesus continua orando, ele diz: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Queridos, a verdade ela separa o joio do trigo. A verdade, ela santifica o povo de Deus. A mentira escraviza, a mentira destrói, a mentira traz morte, a mentira traz maldição, a mentira engana, a mentira destrói relacionamentos, a mentira destrói uma reputação construída com árduo suor. A mentira, ela afasta as pessoas. A mentira, queridos, ela nos traz um peso de uma consciência culpada. A mentira engana a nós mesmos. Mas a verdade liberta. A verdade revela quem são os verdadeiros cristãos. A verdade santifica-nos. Você quer viver uma vida santa, querido? Viva pela verdade, falando a verdade. Quarto, é que a verdade ela glorifica. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, porque Deus conhece e não aceita mentira. Adoração verdadeira, porque a adoração sem verdade é a adoração de fariseu. É a adoração que é bonita por fora e horrível por dentro. A adoração verdadeira é aquela que provém de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando nós decidimos viver uma vida na verdade, nós estamos glorificando a Deus através da nossa vida. Em último lugar, a verdade é aquela que abençoa. E eu repito aqui o texto já lido de Efésios 4:25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A mão de esquerda não pode mentir para a direita. Nós somos do mesmo corpo. Vamos prejudicar o mesmo corpo. É idiotice. O pé não pode mentir para a cabeça. O pé não pode falar para a cabeça: eu vou para lá, tá bom? Porque a cabeça está junto. Nós somos parte do mesmo corpo. E aqui, entre cristãos, entre membros de uma mesma família de fé, não pode haver mentiras. É deixar a mentira, é despir da mentira, é revestir da verdade. Porque somos membros uns dos outros. E quando nós falamos a verdade, nós abençoamos as pessoas. Marido, quando você fala a verdade com a sua esposa, você está abençoando a sua esposa e o seu relacionamento. Mas quando a sua esposa descobre uma mentira sua, o seu casamento está a ponto de terminar. Mulheres, você abençoa a vida do seu marido pela verdade e não pela mentira. Filhos, vocês abençoam a sua casa e a vida dos seus pais pela verdade e não pela mentira. Pais, ensinem os seus filhos a falar a verdade. 1 João vai dizer: olha como eu fico tão feliz que os meus filhos andam na verdade. É uma tendência nossa. O Arthur tem essa tendência,
quase todos os dias. A tendência de, né? Eu já contei para vocês do bis, né? Comprei uma caixa de bis e de repente fui ver aonde estava essa caixa de bis, já tinha acabado tudo, só estava a caixinha. Eu falei, filho, você comeu o bis que o papai comprou? Ele falou, não, foi a Débora, tá? Ele falou, não foi. Filho, foi você que comeu o bis? Não, papai, não foi eu. Que bis? Aí eu falei para minha esposa, que tu me destes, por acaso foi você que comestes esses bis? Não, eu não comi, minha esposa. Aí eu falei, filho, você não comeu o bis? Aí ele falou, não, papai, não comeu o bis. Eu falei, gente, será que eu sou sonâmbulo agora? Porque eu gosto de bis, sabe? E aí, não encontrava. No outro dia, eu fui limpar o quintal, varrer o quintal. E quando eu estava varrendo o meu quintal, o corredor, eu vi um monte de papel de bis ali. Tudo amassadinho. E aquele papel de... Não choveu bis naquela noite, irmãos, eu te garanto. Aqueles papéis de bis estavam perto da janela do quarto do meu filho. E por incrível que pareça, Fernanda, havia um papel de bis na cama do meu filho. Mas não foi ele que comeu os bis, né? Aí eu fui lá, peguei, filho, vem aqui um pouquinho. Você não está vendo, filho, que tal, não sei o quê? Ah, era esse bis? Irmãos, eu dei uma palavra para ele dura aquele dia. Eu sentei com ele, eu peguei a palavra de Deus e eu falei assim, escuta aqui, cara. Não pela mentira, mas porque você comeu o meu bis, cara. Aí o nosso, né? Não, o meu, nosso, que ele também come junto comigo. Mas, queridos, como é gostoso quando o meu filho fala a verdade. Como é gostoso. Eu sentei a dia, falei com ele, filho, você não precisa ter medo do papai. Eu não quero que você minta para o papai. A mentira é pior do que qualquer outra consequência. A consequência dela vai ser, fale o que você fez e tudo mais. Irmãos, ele tem mudado. Às vezes ele ainda quer ele é liso, irmãos, igual um quiabo. Mas às vezes ele fala, não, papai, eu fiz isso. E esses dias eu cheguei na sala, ele tinha derrubado um copo de Coca-Cola no sofá. Nossa. E eu cheguei na sala e ele estava assim, ó. Ele esperava uma bronca, né? Aí eu olhei para ele e falei, o que aconteceu? Papai, eu peguei a Coca-Cola, eu coloquei aqui, e eu bati o braço e caiu aqui, ó. Aí eu falei para ele assim, filho, papai vai limpar, não precisa se preocupar, vamos ajudar o papai, porque você contou a verdade. Porque você tratou com a verdade. Livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deus vai dizer o seguinte, preste muita atenção, querido, porque essa é a decisão que nós precisamos tomar hoje. Coloquei diante de ti, diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu acrescentaria a verdade e a mentira. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Eu vou dizer novamente, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Acrescento do pastor Daniel: a verdade e a mentira. Escolham, pois, a vida, para que vocês, importante isso, e os seus filhos vivam. Queria que você fechasse os seus olhos agora, por favor. A minha pergunta para ti nessa noite é: a sua vida é marcada e caracterizada pela verdade ou pela mentira? Será que você não tem feito uso de pequenas mentiras ou mentiras justificáveis, mentiras que enganam aos homens, mas mentirinhas, coisas bobas que talvez o seu pai disse para você: não, isso não tem problema nenhum, que as pessoas dizem: isso não tem problema nenhum, isso não prejudica ninguém, é uma mentira para o bem. Será que você não tem vivido, querido, uma rede de mentiras, um círculo de mentiras? Quando nós temos prazer na mentira, o nosso lar vira um lar de mentira. É o marido que mente para a esposa que mente para o marido, o pai que mente para filho, o filho que mente para pai. E aí lá na frente, vocês escolhem o mal, porque vocês semearam o mal. Vocês escolhem a morte, porque vocês semearam a morte. Vocês escolhem a maldição, porque vocês semearam a mentira. Mas hoje à noite, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te constranja a viver uma vida na verdade e optar pela verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade santifica, porque é através da verdade que nós glorificamos a Deus, na verdade nós abençoamos a vida das pessoas. Escolham, pois, a vida, escolham, pois, a verdade, e Deus os abençoará. Quem sabe, querido, a sua verdade, ela vai te gerar um preço a ser pago. Pague o preço da verdade, para não colher as consequências da mentira. Quem sabe haverá um certo prejuízo na sua verdade, ou na verdade, para você. Receba o prejuízo com a verdade, mas não obtenha o lucro da mentira. Ele é enganoso, corrupto e gera a morte. Deus, essa noite, Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus, que essa seja uma palavra que provoque santificação no meio do seu povo, que essa seja uma palavra que traga santificação no meio de nós, Senhor, que essa seja uma palavra que nos faça viver relacionamentos baseados na verdade, motivados pela verdade, conduzidos pela verdade, que essa igreja agrade o Senhor acima de tudo, vivendo na verdade, que cada pai de família instrua e viva a verdade dentro da sua casa, que cada esposa auxiliadora, daquelas que ajudadora, sejam ajudadoras da verdade dentro do seu lar. Deus, que os filhos sejam crianças, adolescentes e jovens, que eles tenham prazer na verdade com os seus pais, e que os seus pais os ensinem a viver na verdade, a falar a verdade, porque nós não queremos agir como filhos do diabo, porque nós somos filhos de Deus, e nós queremos agir na verdade. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém.